Fala aí, galera do Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Meu nome é Paulo Vitor e a gente vai dar uma continuidade agora nas proteínas. Então a gente falou um pouquinho sobre uma ideia geral do que é uma proteína, algumas funções rapidinho. Agora a gente vai falar um pouco melhor sobre as enzimas, que são proteínas que valem a pena a gente olhar com um pouco mais de carinho. Enzimas, antes de mais nada, são proteínas. São feitas de aminoácidos ligados por ligações pépticas e essa sequência de aminoácidos ela é bem variável e ela é importante ser mantida. Para cada sequência de aminoácidos você vai ter uma proteína diferente, ou seja, você vai ter uma enzima diferente. Bom, no caso das enzimas, a ação delas é de biocatalisadora. Elas são biocatalisadoras, é uma função de catalisar uma reação química, de facilitar uma reação química, mas elas são compostos biológicos, elas catalisam essas reações dentro das células. O que elas fazem? Na prática, elas diminuem a energia de ativação. É como se, repara aqui no gráfico, por uma reação acontecer, ao longo do decorrer da reação, nós percebemos que a energia, inicialmente ela aumenta, você fornece energia para a reação acontecer e depois essa reação ela acontece sem precisar mais que você forneça energia para ela. De modo geral, as reações químicas são assim, no nosso corpo a coisa funciona desse jeito. Por exemplo, a nossa temperatura corporal está relacionada a isso. A gente fornece calor, que é uma energia inicial, para as reações acontecerem. Como se você estivesse riscando um palito de fósforo. Para a combustão do palitinho acontecer, você dá um pouco de calor. Você oferece calor e depois a combustão. A reação acontece liberando bem mais calor do que você ofereceu. Essa energia de ativação é um investimento energético. Então, você vê que a energia de ativação na linha azul ela é maior do que a energia de ativação na linha verde. Então, uma mesma reação, você teria duas energias de ativações diferentes e você percebe que a azul é maior. A energia de ativação numa reação química da linha azul seria sem enzimas, precisa de uma grande energia. Com enzimas, você reduz essa energia. A reação chega ao mesmo ponto, porém gasta menos energia para começar. Então, uma vez que você tenha enzimas catalisando as reações químicas, você poupa energia. Na verdade, você vai permitir que elas aconteçam, porque a gente não conseguiria gerar tanta energia, gerar tanto calor para que você tivesse reações químicas de maneira satisfatória. Então, sem enzimas, nós não temos reações químicas acontecendo com eficiência no nosso corpo. Tudo quanto é reação química depende de enzima. E uma coisa importante é que essas enzimas, elas catalisam reações químicas de um modo muito específico. Cada enzima tem o seu substrato ideal, ela atua em cima de um substrato e transforma esse substrato em produto. Agora, esse tipo de processo é bastante específico. Para cada substrato existe um tipo de enzima diferente para gerar então um produto. Isso leva a gente a crer que, como existem várias transformações químicas dentro da célula, que nós temos muitas enzimas. A quantidade de enzimas nas células é uma quantidade gigante. Um exemplo rapidinho é a questão da lactose, que é um açúcar, ser convertido em, por exemplo, glicose. Quando você converte lactose em glicose e galactose, que são resultados da quebra desse açúcar, existe uma enzima chamada de lactase que faz essa quebra. Então, o substrato são dois açúcares agarrados formando a lactose, a enzima ela entra em ação e separa esses caras como um produto. E essa enzima só atua sobre a lactose, ela não consegue atuar em mais nada. Então, ela é uma enzima específica e assim são as enzimas, elas trabalham de modo específico. E para esse trabalho acontecer, a estrutura química enzimática tem que estar perfeita. E não esqueçam que eu posso afetar uma estrutura química, eu posso afetar ligações químicas, a interação entre os diversos componentes daquela molécula, através de alguns fatores como temperatura. Então, se você fornecer calor, por exemplo, você excita as moléculas e você pode romper ligações químicas, ou você pode, por exemplo, retirar calor, você pode esfriar a molécula e aí ela vai se compactar muito mais. Qualquer uma das duas situações, você muda a forma da proteína e se você muda a forma, a reação não acontece. Então, a temperatura ela é um fator muito importante para determinar como a enzima trabalha. As enzimas têm uma temperatura ideal para atuar.
O pH também, a gente não pode esquecer que o pH afeta a carga elétrica do ambiente, da solução. Então, se você afeta a carga elétrica, é óbvio que você afeta a estrutura proteica. pH alto e pH baixo também afetam o funcionamento enzimático. E a concentração de substrato. É óbvio, se você não tem substrato, como é que você vai ter produto? A enzima precisa de um substrato para atuar. Então, a concentração de substrato também pode afetar, né? Se você não tem substrato, não tem reação. Se você tem substrato, você vai ter reação aí numa velocidade um pouco maior até. Beleza, galera?